Olá, para quem nos acompanha, em mais uma de nossas explorações. Hoje a gente vai mergulhar em um texto que, olha, tem o poder de virar de cabeça para baixo a forma como compreendemos uma das narrativas mais famosas da história antiga. É um prazer iniciar mais esta jornada de conhecimento. E já adianto que eu estou super preparada para essa desconstrução. Maravilha. Bom, nossa análise de hoje foca no capítulo 11 do livro E Deus Falou na Língua dos Homens, do autor Paulo Won. Mais especificamente, nós vamos destrinchar como essa obra analisa a presença e o impacto dos gentios no livro bíblico de Atos dos Apóstolos. E o nosso grande objetivo aqui, a nossa missão para este mergulho profundo, é desconstruir aquela visão tradicional e, muitas vezes bem simplista que se tem do livro de Atos. Com certeza, porque não estamos falando de um mero registro cronológico, sabe? Ou de um diário de viagens pela antiguidade. Exato. O que o material de hoje nos revela é a documentação fascinante de um choque cultural de proporções épicas. É a história da quebra de fronteiras milenares e a redefinição completa de quem pertencia ou não a uma comunidade. E confesso que eu fico muito empolgado em perceber que um texto tão antigo, que muita gente acha que já conhece de trás para frente, esconde uma autêntica revolução sociológica. Essa sua empolgação inicial é mais do que justificada. A pesquisa que vamos analisar hoje faz um trabalho minucioso ao examinar o livro de Atos, que é o segundo volume da obra do médico e historiador Lucas. É, na verdade, o único livro estritamente histórico do Novo Testamento. O que já dá um peso enorme para o texto, né? Sem dúvida. O que Lucas faz ali, cobrindo o período do ano 33 ao 64 do primeiro século, é traçar o percurso de uma mensagem que nasce em uma província periférica, a Judéia, e avança até o coração pulsante do Império Romano. Para entender a magnitude real disso, precisaremos fazer algumas conexões históricas e linguísticas muito precisas ao longo da nossa conversa. Certo. Porque os detalhes que Lucas escolheu registrar mudam tudo, imagino. Mudam completamente. Então vamos desempacotar isso. Quando pensamos no livro de Atos, ou conversamos com pessoas que cresceram lendo esse texto, é muito comum que a primeira lembrança seja a expressão Atos do Espírito Santo. É a associação mais imediata. Sim. Imediatamente a mente de quem lê vai para os milagres grandiosos, as curas e, claro, aquele grande evento do Pentecostes com o vento impetuoso e as línguas de fogo. O livro argumenta que essa ênfase é justa, mas aponta que ela não deveria ser exclusiva. Exatamente. Focar apenas nesse aspecto miraculoso e estrondoso acaba ofuscando um outro milagre, digamos assim, mais silencioso e profundamente social. O milagre das relações humanas ali. O ponto central é esse. A análise mostra que essa ênfase quase exclusiva no aspecto pneumatológico, ou seja, no aspecto carismático e espiritual da narrativa, fez com que um tema central fosse frequentemente deixado de lado. Esse tema é a amálgama, a união que parecia extremamente improvável na época entre os judeus cristãos e os gentios convertidos. Espera, só para garantir que estamos todos na mesma página desde o início. Quando o texto fala em gentios, estamos falando de quem exatamente? Excelente ponto. Gentios, na mentalidade daquela época, eram simplesmente todas as pessoas não judias. Qualquer um que estivesse fora da aliança étnica de Israel. Basicamente o resto do mundo. O resto do mundo. O livro de Atos nos mostra o encontro de dois mundos que, até aquele momento histórico, eram totalmente separados em termos de práticas religiosas, dieta, costumes e pactos divinos. A genialidade historiográfica de Lucas fica muito clara quando notamos que ele divide a narrativa focando em dois personagens principais, que convergem para esse propósito de união. Pedro e Paulo. Isso. Do capítulo 1 ao 12, o foco é em Pedro, representando o ministério voltado quase que exclusivamente aos judeus. Já do capítulo 13 ao 28, o foco muda drasticamente para Paulo, o representante do ministério para os gentios. Juntos, esses relatos ilustram a expansão de uma nova mensagem para muito além das fronteiras da etnicidade judaica. E que eu acho fascinante é que essa expansão transcultural já dá as caras logo no início da história, no famoso dia de Pentecostes. Eu sempre achei essa parte da narrativa muito visual, quase cinematográfica,
Mas a explicação que a leitura de hoje traz dá uma profundidade inteiramente nova. Traz um contexto que muita gente deixa passar. Pois é. Em vez de apenas focar no fenômeno de falar em outras línguas como um fim em si mesmo, a obra mostra o propósito gigantesco por trás dessa comunicação. Se conectarmos isso ao cenário geral, perceberemos uma metáfora teológica brilhante apontada na pesquisa. Pensa bem na narrativa do livro de Gênesis, na famosa história da Torre de Babel. Onde as línguas foram confundidas. Exato. Ali, a pretensão humana resultou na confusão das línguas. Um evento que dispersou a humanidade porque as pessoas não conseguiam mais se entender. O que ocorre no Pentecostes, segundo a teologia de Lucas, é descrito como uma reversão exata, um espelho invertido de Babel. Naquela festa em Jerusalém, havia judeus da diáspora vindos de 16 nações diferentes para cumprir suas obrigações religiosas. E é muito improvável que todos aqueles visitantes dominassem perfeitamente o hebraico ou o aramaico falado na Judeia, certo? Muito improvável. E, então, o que acontece? As línguas são unidas, o evento permite que cada um ouça a mensagem em seu próprio idioma materno. O que já é incrível por si só, mas o livro destaca um detalhe ainda mais subversivo nisso tudo. A forma como essa mensagem chegou aos ouvidos daquelas pessoas de 16 nações. Precisamente. O detalhe subversivo é que essa comunicação ocorreu de forma direta, sem intermediários. As pessoas não precisaram da mediação do establishment religioso, ou seja, da elite sacerdotal judaica, para acessar a revelação divina. Não precisaram de tradutores oficiais do templo? De jeito nenhum. A mensagem transpunha as barreiras institucionais e linguísticas na mesma hora. O divino estava subitamente falando a língua comum das pessoas comuns. Nossa, isso muda tudo. A mensagem já nasce rompendo o monopólio daquela instituição fortíssima. Mas essa quebra de barreiras não foi exatamente pacífica, foi? O livro mostra que isso gerou um verdadeiro efeito dominó. E tudo começa com uma tragédia relatada no texto, o martírio de Estevão. Sim, e pelo que entendi da leitura, o que realmente irritou a elite não foi só ele pregar uma nova mensagem, mas ele ter tocado no ponto mais intocável de todos. O Templo de Jerusalém. Ele tocou na ferida central do sistema. Estevão teve a ousadia de dizer publicamente que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Uma frase pesada para a época. Muito pesada. Para quem nos ouve entender o peso dessa afirmação, a economia, o poder político, a influência social e a própria identidade da elite sacerdotal dependiam inteiramente da mega estrutura do Templo de Jerusalém. Era o centro do universo judaico. Então dizer que Deus não estava preso àquela construção de pedra foi considerado uma blasfêmia imperdoável. Uma ameaça direta à existência daquela elite. O que justifica a fúria deles. E isso acaba gerando uma perseguição enorme contra esse novo grupo, que acaba tendo o efeito oposto, o que se revela uma ironia histórica fascinante. Porque a perseguição faz exatamente o contrário do que os líderes religiosos queriam. Em vez de esmagar e silenciar o movimento em Jerusalém, a violência o espalha. É isso que leva Filipe, por exemplo, a fugir e descer para a região de Samaria. E esse é um detalhe muito significativo, pois Samaria era tradicionalmente hostil aos judeus. Havia uma inimizade profunda ali, fruto de uma mistura étnica que vinha de séculos antes, desde o ano 722 a.C., com a invasão do Império Assírio. Mas, surpreendentemente, os samaritanos aceitam a mensagem. E a narrativa não para por aí. Ela ganha contornos ainda mais amplos. Tem aquele episódio famoso com o eunuco etíope. Filipe encontra esse alto funcionário da rainha do que hoje seria a região da Etiópia, lendo o profeta Isaías no meio do caminho. Filipe explica o texto, o eunuco entende e faz aquela que talvez seja a pergunta mais crucial de todo o livro de Atos. Ele pergunta: o que o impede de ser batizado? E o livro aponta que a resposta a essa pergunta muda o curso da história. Porque o batismo dele é uma quebra de paradigma tão gigantesca para aquela época. Para entendermos a magnitude do que estava acontecendo com o batismo desse etíope, precisamos olhar para as rígidas divisões sociais do primeiro século, que a obra que estamos analisando detalha muito bem. A pesquisadora Paula Frederiksen, citada no material, clarifica essas categorias para nós. Primeiro, havia os judeus étnicos, aqueles que pertenciam ao povo por descendência, pelo sangue.
Segundo, havia os prosélitos. E quem eram esses prosélitos na prática? Eram gentios, os não-judeus, que decidiam se converter totalmente ao judaísmo. E não era um processo simples. Eles passavam a seguir todos os mandamentos da lei de Moisés de forma estrita, passavam por rituais rigorosos de imersão, ofereciam sacrifícios no templo e, no caso dos homens, o requisito mais doloroso e definitivo. A circuncisão. Sim, eles se submetiam à circuncisão. Quando um gentio adulto fazia isso, ele deixava socialmente de ser gentio e passava a ser considerado um judeu. Era uma mudança de identidade completa. Portanto, a resposta para o eunuco etíope é revolucionária porque a condição exigida por Filipe passa a ser estritamente a fé. A etnicidade, a linhagem sanguínea ou as marcas físicas no corpo não eram mais as cláusulas inegociáveis de entrada. É só imaginar a cena. Séculos de tradição sendo reescritos no meio de uma estrada deserta. Exatamente. Mas me tira uma dúvida que o livro levanta. E quanto àquelas pessoas que admiravam a fé judaica? Acreditavam no Deus de Israel, mas não queriam, ou simplesmente não podiam, ir até o fim nesse processo de conversão total, como a circuncisão. Onde elas se encaixavam nessa sociedade tão dividida? É aí que entra a terceira categoria, que é o verdadeiro foco da nossa exploração de hoje. Era uma área cinzenta fascinante. Eles eram muitas vezes chamados de prosélitos de portão, semiprosélitos, ou, como a pesquisa prefere utilizar a partir do grego, o theosebes, os tementes a Deus. Os tementes a Deus. Isso. Eles eram simpatizantes do judaísmo, frequentavam a sinagoga, adotavam costumes como a guarda do sábado, seguiam algumas leis de dieta alimentar e participavam das festividades. Demonstravam grande devoção moral, mas tecnicamente e ritualisticamente falando, ainda eram considerados gentios. Estavam à margem, eram apartados da aliança abraâmica e principalmente separados do Templo de Jerusalém e dos seus rituais sacrificiais. E o que eu acho fantástico é que a gente não precisa ficar apenas no campo das ideias teológicas ou confiando só no texto bíblico. A pesquisa traz evidências arqueológicas disso. Sem dúvida, e é uma descoberta impressionante. A obra menciona uma escavação em Afrodísias, na atual Turquia. Os arqueólogos encontraram uma enorme lápide de pedra datada de por volta do século III, que contém uma lista de doadores que ajudaram a financiar as despesas da sinagoga local. E o que essa pedra revela? O mais revelador dessa pedra é que ela separa muito claramente os doadores em duas colunas, duas listas distintas. Os judeus estão listados de um lado e do outro lado há a lista dos teusebeles, os tementes a Deus, todos com nomes tipicamente gregos ou romanos, ou seja, não judeus. Uau, então isso não é só teoria, temos a prova esculpida em pedra. Para quem nos ouve, é só pensar na situação. A pessoa frequenta o lugar, acredita no mesmo Deus, até dá dinheiro para construir o telhado da sinagoga, mas o nome dela vai para uma lista separada, acaba sendo eternamente o simpatizante e o cidadão de segunda classe na comunidade de fé. Isso levanta uma questão importante que a nossa análise de hoje aborda profundamente. Se esses gentios tementes a Deus adoravam a Yahweh, se eles liam as escrituras e até financiavam as sinagogas, por que a resistência era tão grande? Porque eles não podiam participar plenamente da adoração. É a grande pergunta. A resposta reside na intransponível barreira física e ritualística do templo em Jerusalém. O acesso de qualquer gentio ao pátio interno, conhecido como o Pátio de Israel, onde os sacrifícios de fato ocorriam e onde se acreditava que a presença divina habitava de forma mais intensa, era terminantemente proibido. E proibido de uma forma bem literal? Muito literal. Para ilustrar isso, o texto nos recorda da famosa Pedra de Advertência descoberta em 1871 pelo arqueólogo francês Clermont Ganneau. Era uma tábua com uma inscrição em grego e latim, fixada na mureta que dividia os pátios do templo. A mensagem alertava que qualquer estrangeiro que ultrapassasse aquela barreira seria responsável por sua própria morte iminente. É como um passe VIP exclusivo, onde a punição por entrar na área errada não é ser expulso pelo segurança, é a morte imediata. São muros literais projetados para intimidar.
Mas por que tamanha exclusão? Qual era a justificativa para essa letalidade toda? A pesquisa menciona que há um grande debate entre os estudiosos sobre o motivo exato. Alguns argumentam que eles eram considerados cerimonialmente impuros por causa da associação constante com a idolatria do mundo pagão romano e grego. Faz sentido dentro daquela lógica. Sim, outros estudiosos acreditam que o problema era a própria natureza deles, vista como profana em contraste com a santidade exigida pelo espaço físico do templo. Independentemente do motivo teológico exato que os sacerdotes usavam, o fato prático é que a presença de um gentio ali era vista como uma ameaça real à pureza e à santidade do espaço. A mensagem institucional era clara. Você pode até simpatizar com o nosso Deus de longe no pátio externo, mas você não pertence e nunca pertencerá ao nosso espaço sagrado. Um ambiente de total opressão religiosa e segregação. E é com esse cenário montado, com esses muros gigantes de pedra separando a humanidade, que o autor nos apresenta o personagem central desta nossa análise. Chegamos ao capítulo 10 de Atos, onde conhecemos Cornélio. E a figura de Cornélio é emblemática. Ele é introduzido como um centurião romano estacionado em Cesareia, parte do chamado regimento italiano. Ele é descrito textualmente pelo historiador Lucas como piedoso e temente a Deus. E vale ressaltar um detalhe que muda tudo. Ele era incircunciso. O que o colocava daquele lado de fora do muro. Exatamente. Portanto, para a elite religiosa de Jerusalém, não importava o quão bom ele fosse. Ele era definitivamente um gentil, do lado de fora dos muros, um membro do exército inimigo de ocupação. A narrativa de Lucas foca em descrever duas ações práticas da rotina de Cornélio. Ele dava esmolas, ou seja, praticava ativamente a caridade com o povo judeu e orava continuamente a Deus. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para quem faz uma leitura casual da Bíblia, a história de Cornélio orando e ajudando os pobres parece apenas o relato bonito de um homem bom. Mas a análise do Paulo On revela que Lucas está fazendo algo de uma genialidade literária e teológica de cair o queixo. Pelo que vi, ele não está apenas relatando fatos usando palavras comuns do dia a dia. Tem um código oculto ali. É uma verdadeira subversão do sistema através da linguagem. O autor faz uma exegese, que é uma análise profunda e técnica dos termos gregos originais que Lucas escolheu usar para descrever a rotina de Cornélio. E quando olhamos para o grego, percebemos que Lucas pegou os termos técnicos que os sacerdotes usavam quase que exclusivamente para os rituais de sacrifício de animais no templo e aplicou esses mesmíssimos termos às esmolas e orações de um centurião romano incircunciso. Isso é muito forte. Vamos observar o primeiro termo apontado na pesquisa, o verbo anabaino, que significa subir. O texto de Atos diz que as orações e esmolas de Cornélio subiram a Deus. O pesquisador F.F. Bruce, citado na obra, nota que esse verbo é o equivalente exato à palavra hebraica para a oferta totalmente queimada. Como a fumaça de um holocausto, de um sacrifício no altar que sobe fisicamente aos céus. Exato. A fumaça que sobe do altar no pátio interno do templo. Depois temos a expressão grega diapantos, que é traduzida nas nossas Bíblias como continuamente. O texto diz que Cornélio orava a Deus continuamente. Acontece que no Antigo Testamento, essa expressão é usada especificamente para descrever rituais culticos constantes. É a mesma palavra usada para o incenso sagrado que deveria queimar continuamente diante do altar, ou a lâmpada do tabernáculo que os sacerdotes não podiam deixar apagar nunca. Ele está construindo uma imagem muito clara na cabeça dos leitores judeus da época. E por fim, o detalhe mais impressionante. A palavra mnemosinon, traduzida como memorial. O anjo aparece e diz a Cornélio que suas ações foram aceitas como um memorial diante de Deus. Para entender o peso disso, precisamos olhar para a Septuaginta. Só para clarear para nossa audiência, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento que circulava na época, correto? Perfeitamente. E na Septuaginta, a palavra mnemosinon é usada para traduzir o hebraico zeker. E zeker é um termo puramente sacrificial.
Ele é usado repetidamente no livro de Levítico para descrever aquela porção específica das ofertas de grãos que era queimada no altar para agradar a Deus. Caramba, é de explodir a cabeça. Ele basicamente codificou a destruição da fronteira física nas palavras. Quando o anjo diz que as orações e a caridade de Cornélio subiram como memorial, a mensagem nas entrelinhas é fortíssima. Ele está declarando que aquele soldado romano, na cidade de Cesareia, acabou de realizar um sacrifício que foi totalmente aceito por Deus. E ele fez isso sem um altar de bronze, sem a ajuda de um sacerdote levita. Sem derramar sangue de animal e, o mais importante, sem nunca ter pisado no templo em Jerusalém. O que é fascinante aqui é a conclusão inevitável a que essa escolha deliberada de palavras nos leva. Para Lucas, que está registrando essa história, a estrutura do templo físico não é mais a condição indispensável para a comunhão com o Yahvé. Lucas está usando de forma intencional essa linguagem ritualística pesada para demonstrar que os atos de misericórdia e a devoção de um gentil incircunciso tinham a exata mesma validade teológica diante de Deus que um ritual formal e caríssimo realizado no pátio de Israel. E o texto confirma isso de forma incontestável. Sim, a prova final e irrefutável disso no texto é a própria resposta de Deus. O anjo aparece a Cornélio traçando um paralelo direto com os mensageiros divinos que apareciam nos contextos dos antigos sacrifícios hebraicos. As orações não apenas bateram no teto, elas foram ouvidas e a esmola foi lembrada como uma oferta pura. Faz todo sentido. Mas, ouvindo isso, quem está acompanhando a nossa exploração pode se perguntar uma coisa lógica. De onde Lucas, ou até mesmo os primeiros cristãos, tiraram essa ideia radical de que dar dinheiro aos pobres e orar em casa vale tanto quanto ou mais que o sangue de um cordeiro no templo? Isso foi uma invenção repentina deles para se adaptarem à nova realidade com os gentios? A pesquisa que estamos lendo mostra que não foi bem assim. Havia todo um caldo cultural e teológico fervilhando na época. A ideia de enxergar a caridade como sacrifício já vinha evoluindo na mente do povo de Israel. Interessante. Essa é uma observação muito perspicaz da obra. Ela rastreia essa evolução de pensamento e mostra que isso não surgiu do vácuo. Desde a Bíblia hebraica mais antiga, o cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros já era a grande marca do caráter exigido pelo divino. Os profetas clássicos passavam a vida alertando que oferecer sacrifícios, enquanto se negligenciava a justiça social, trazia julgamento e não perdão. Então a semente já estava lá. Mas é no chamado período intertestamentário que essa ideia ganha contornos muito mais definidos de expiação, ganhando o status de um sacrifício com poder real de purificação. O período intertestamentário seria aquele intervalo de cerca de 400 anos entre os últimos livros do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, certo? Quando muitos textos históricos e apócrifos foram escritos. Isso mesmo. A obra que estamos analisando cita, por exemplo, o livro apócrifo de Tobias, escrito nessa época. Lá, o personagem Tobit instrui o seu filho dizendo que dar esmolas livra da morte e das trevas, afirmando com todas as letras que a esmola purifica dos pecados, sendo um dom valioso na presença do Altíssimo. Super direto. E há também a citação do livro de Eclesiástico de Jesus ben Siraque, que é ainda mais explícito. O texto diz: mostrar-se generoso é fazer oblação de flor de farinha, dar esmolas e oferecer sacrifício de louvor. Para quem não está familiarizado, oblação é justamente uma oferta material feita a Deus. Ou seja, muito antes de Lucas escrever Atos, ser caridoso já estava se tornando sinônimo de sacrificar no altar. E o livro mostra que essa evolução de pensamento encontra o seu ápice dramático em um evento histórico colossal, um verdadeiro trauma coletivo que é a chave de ouro para entendermos o clima tenso em que Lucas escreve o livro de Atos. O ano é 70 depois de Cristo. O Império Romano invade Jerusalém após uma revolta, sitia a cidade e destrói completamente o Templo de Herodes. Não sobra pedra sobre pedra. O coração da religião judaica desaparece. O único lugar na face da terra onde os sacrifícios de perdão podiam ser oferecidos segundo a lei é reduzido a escombros e cinzas. E agora?
Imagina o desespero de um povo que baseou sua relação com Deus naquele edifício por séculos. Como a religião sobrevive sem o seu centro nervoso. É aqui que a pesquisa nos traz a figura fascinante do rabino Yohanan Ben Zakkai. A presença desse rabino na nossa análise é fundamental. O relato sobre ele que encontramos no Talmud babilônico é uma demonstração de profunda resiliência teológica e de como a religião precisou se reinventar. Ao olhar para as ruínas fumegantes do templo, o povo estava em absoluto desespero, questionando como faremos a propiciação pelos nossos pecados sem o altar de bronze, sem os sacerdotes. E propiciação, de forma bem simples para quem nos acompanha, seria o ato de fazer as pazes com o divino, de reparar o erro cometido, certo? Exatamente. Como ser perdoado sem o mecanismo do perdão. É então que o rabino Yohanan Ben Zakkai consola o povo com uma frase histórica. Ele diz: "Não fiquem entristecidos, nós temos outro meio de propiciação tão eficiente quanto este." E qual é? São os atos de misericórdia. Para embasar isso, ele cita o antigo profeta Oséias, que dizia: "Pois desejo misericórdia e não sacrifícios." Uma resposta brilhante para um momento de crise absurda. E em outra passagem da literatura rabínica, ele chega a afirmar que assim como a oferta pelo pecado faz a propiciação para o povo de Israel, a caridade faz a propiciação para o pagão, para o mundo lá fora. Precisamos lembrar que Lucas provavelmente finalizou o livro de Atos entre os anos 80 e 90 do primeiro século. Ou seja, logo depois da destruição. Logo depois. Ele escreveu em um contexto onde o judaísmo estava fervilhando e se reconfigurando radicalmente após a perda traumática do templo físico. A tradição rabínica passou a oficializar as boas obras, o estudo e a oração como sacrifícios espirituais. Lucas capta essa teologia que estava no ar e a aplica de forma magistral à comunidade cristã nascente, encarnando essa realidade na figura de Cornélio. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a história do centurião Cornélio não é apenas mais um episódio bonito de conversão em um livro antigo. É o marco zero de uma nova era. É o momento em que a mensagem prova, na prática e na rotina de um estrangeiro militar, o que o apóstolo Pedro acaba declarando com todas as letras no texto: que Deus é imparcial, que em todas as nações, sem exceção, qualquer pessoa que o teme e faz o que é certo através da misericórdia é aceita por ele. O grandioso templo de pedra, com suas placas de advertência letais e as amarras genéticas da etnicidade perderam seus papéis de guardiões exclusivos do acesso ao sagrado. É uma síntese perfeita. Como o estudioso Hofkrabel define no material que lemos, esses tementes a Deus, representados magistralmente por Cornélio, formam a ponte vital sobre a qual a fé cristã transitou. Ela saiu de sua matriz judaica original, restrita e localizada, e caminhou para o vasto e complexo mundo gentílico. O episódio de Cornélio ilustra, através de verbos cuidadosos e paralelos teológicos profundos, que as barreiras geográficas, as diferenças étnicas e, principalmente, os muros físicos do templo que historicamente separavam o puro do impuro, o sagrado do profano, foram definitivamente desmantelados. É uma mudança de paradigma que, francamente, ecoa com muita força até os dias de hoje. E é justamente com esse eco que queremos encerrar a nossa exploração de hoje. Ao longo desta análise minuciosa, vimos como muros literais intransponíveis e pedras de advertência com ameaças de morte foram deixados para trás, tudo em nome da criação de uma comunidade global, sem fronteiras, unida pela fé e, acima de tudo, pela prática diária da misericórdia, que substituiu de vez o ritualismo fechado e excludente. Uma lição que transcende o tempo. Isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para quem nos ouve carregar e mastigar ao longo do dia, da semana. Se há cerca de 2 milênios, em uma sociedade incrivelmente rígida e cheia de divisões de classes e etnias, barreiras físicas de templos gigantescos foram derrubadas na mente das pessoas para tornar o conhecimento, a conexão e o pertencimento acessíveis a todos, independentemente de sua origem, nós precisamos olhar para o nosso próprio espelho. Quais são os muros de templo que a nossa sociedade moderna e até mesmo as nossas instituições de hoje ainda insistem em construir?
Que pedras de advertência culturais, sociais ou econômicas nós continuamos a erguer silenciosamente para manter os chamados de fora devidamente afastados da nossa comunidade, da nossa mesa ou da verdade que acreditamos. Fica esse convite incômodo, porém extremamente necessário à reflexão de cada um. Um convite mais do que oportuno para os dias de hoje. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco neste mergulho profundo em um passado que tem lições gritantes a ensinar ao nosso presente. Continuem questionando o mundo ao seu redor, investigando as fronteiras invisíveis que nos dividem e mantendo essa curiosidade sempre viva e inquieta. Até a nossa próxima exploração.